Caros irmãos, desejo de paz e luz a todos, que as bênçãos de Jesus alcancem nossos corações, alcancem a todos aqueles com quem temos relações. Nos encontramos aqui em mais uma oportunidade para conversarmos acerca do livro Nosso Lar, hoje tratando do capítulo 36, que tem por título O Sonho. Lembrando que semana passada abordamos o mesmo capítulo e hoje vamos tocar numa segunda parte do capítulo, especificamente no processo do desdobramento que acontece com André Luiz na colônia espiritual Nosso Lar. As observações que vamos fazer, é claro, são pontuais, convidando a todos a continuarmos sempre pesquisando o assunto, porque a grandiosidade da vida, ela se apresenta para nós de uma tal maneira que excede em muito as nossas capacidades e habilidades. Não são com poucos minutos, pouco tempo, que vamos conseguir tocar e fechar uma questão que é tão maravilhosa, tão fantástica para nós. O estudo do corpo físico, o estudo do corpo perispiritual é alguma coisa que já ocupa muitos anos de nossa atividade e sentimos que continuaremos por muito e muito tempo ainda estudando o mesmo assunto. É claro que, com a graça de Deus, todos nós, a cada momento, damos um passo pequeno nesse grande degrau da evolução. E é para isso que convidamos nossos irmãos. Quando avaliamos a questão do sono para nós encarnados, ela se traduz de uma maneira relativamente compreensível, porque nós, após uma atividade de um dia inteiro, o corpo exaure suas energias físicas, a mente está um pouco cansada, nós deitamos, deixamos na cama, no leito, aquele corpo de carne, o corpo de carne que nós conhecemos, não é? E saímos deste corpo em espírito. O que que sai o espírito em companhia ou agregado ao seu corpo perispiritual. Este processo é um processo que acontece conosco todos os dias, o tempo todo. E diz a espiritualidade que é como se nós todo dia desencarnássemos e voltássemos ao corpo físico. É uma simbologia, obviamente, não é? Agora, é muito complexo para nós, quando nós nos olhamos, nos tocamos, nos sentimos, é muito complexo para nós distinguir, separar espírito de matéria. Nós guardamos essa dificuldade na nossa intimidade e sentimos que os irmãos que compartilham conosco também, apesar da imensa crença que todos nós carregamos, é difícil a sua concepção. Pois bem, nós agora estamos tratando de um assunto mais complexo ainda. André Luiz está desencarnado, ele não tem corpo físico. E mesmo assim ele traduz as mesmas percepções que nós temos aqui. Quais são elas? Ele se sente cansado, ele adentra um quarto de repouso, ele deita-se numa cama, ele sente o sono, adormece e sai do corpo que ele tem. Mas como pode isso acontecer? Ele sai do corpo que ele tem. Ao mesmo tempo que ele sai do corpo que ele tem, ele se sente dentro de um barco e sente que o barco está navegando, quer dizer, ele tem um outro corpo naquele barco, porque aquele outro corpo registra os outros aspectos também. A beleza do ambiente, o movimento do barco, o dia ou a noite, as referências físicas ou físicas do mundo espiritual onde ele está, relativos àquele plano onde ele está. Não é uma explicação definitiva, mas são alguns caminhos para nós entendermos. Vamos lá. O espírito habita em muitos setores da vida. O espírito habita em muitos planos da vida. O espírito habita no plano físico Terra, no plano físico de outros planetas. O espírito habita no plano espiritual da Terra, nos seus vários planos espirituais, desde as zonas umbralinas até os patamares maiores, bem como habita os planos espirituais de outros planos físicos também. Jesus falava para nós: há muitas moradas na casa de meu Pai.
E se assim não fosse, eu já vou teria dito, não é verdade? Para cada ambiente onde o Espírito está, para cada setor onde ele se manifesta, ele absorve daquele ambiente onde ele está o corpo de manifestação que ele irá trazer. Se ele está no mundo físico, ele vai absorver do mundo físico as energias necessárias à conformação do seu corpo. André Luiz estava no nosso lar, na colônia espiritual nosso lar. O corpo dele era de uma matéria inerente àquela colônia espiritual nosso lar. Ele toca no braço, ele precisa abrir uma porta, ele enxerga através dos olhos perispirituais dele. As sensações dele são relativamente parecidas com a nossa, respeitando o fato de ele estar num corpo perispirítico, não é verdade? Agora, ele adentra o quarto, deita-se na cama e deixa aquele corpo perispiritual repousando e sai num outro corpo perispiritual, porém mais sutil do que aquele que ele deixou lá. Por que mais sutil? Porque ele está em processo de ascensão. Ele vai encontrar com a mãe dele que está num plano superior àquele onde ele está. Percebemos isso? Nesse plano superior em que ele encontra a mãe dele, o seu corpo é mais diáfano, é mais sutil, é mais leve, mas eles têm a certeza e a convicção de que ele deixou um corpo nas câmaras de retificação em descanso lá. Da mesma maneira acontece com a mãe de André Luiz, no patamar superior. O corpo dela é mais sutil, mas se ela sair daquele corpo e for um patamar superior, também acontecerá o mesmo fato e assim sucessivamente. Não é verdade? Nós vamos encontrar André usando de um corpo mais sutil do que aquele que ele tinha no campo, no plano espiritual nosso lá. O critério é o mesmo para todos nós. Os nossos corpos vão seguir exclusivamente o comando mental que cada um de nós trazemos. E isto não é um fato isolado com André Luiz. Lembremos nós que Lísias, Dona Laura, Tobias e Clarencio, e também a mãe de André Luiz, todos disseram: acompanhamos você durante a noite de trabalho em espírito. André não viu nenhum deles, mas eles dizem que todos acompanharam André em espírito. Quer dizer, todos eles deixaram o corpo perispiritual nos seus ambientes e foram em espírito, com um corpo mais sutilizado, ver André Luiz trabalhando. Como eles estavam num corpo mais sutil, André não conseguiu percebê-los. Amigos, são algumas observações, lembrando a vocês que somos espíritos. Como espíritos, somos imortais. Nossos corpos são ferramentas que utilizamos para o processo do aprendizado, para o processo da lapidação de valores que todos nós precisamos fazer. Herdeiros de nós mesmos, escultores da nossa própria vida, artífices do nosso próprio destino. Sigamos em paz com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.